Bom dia, igreja! Bom, eu acho que a maioria aqui já me conhece, mas eu vou me apresentar de novo para aqueles que ainda não me conhecem. Como o Matheus disse, eu sou a Tami e tenho 24 anos, sou filha da Angélica, neta da Dona Rosa e da Dona Laura e do Coide, irmã do Coide e irmã do Coide. E hoje, por incrível que pareça, faz um ano que eu me tornei missionária oficialmente pela Jocum de Kona do Havaí. Hoje que eu ganhei o meu diploma. Já faz um ano, exatamente um ano. Hoje é dia 17 de março. E é engraçado também que daqui 5 dias vai fazer um ano também, desde que eu subi aqui pela primeira vez para pregar. E pregar é sempre uma aventura. E a preparação também é sempre uma aventura. Porque, não sei se acontece isso com o Matheus, ou com o pastor Joel, ou com o Daisuke e com a Vicky, toda vez que eles vão preparar uma pregação. Mas toda vez que eu vou preparar uma pregação, é sempre uma vida inteira que passa. E uma vida de crises. E principalmente quando se tem um tema livre, eu falo, cara, você só fica debatendo com Deus do que você quer falar e do que Deus ele quer falar. Mas no final, quem prega aqui não somos nós, mas é Deus. E é toda glória que vai do começo ao fim ao nome dele. E é sempre um privilégio, uma honra estar aqui pregando. E eu quero separar esse tempinho agora para agradecer também o pastor Joel por ter me dado essa oportunidade de novo de estar pregando aqui, de estar compartilhando um pouquinho dos meus testemunhos. Como eu disse, toda a honra e toda a glória é para Deus, né? Todas as vezes que pregamos. E por isso que, para começar, eu queria que a gente começasse orando, pode ser? Convidando a presença de Deus. Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque você separou esse dia, Senhor, para nós louvarmos a Ti, para nós glorificarmos o Seu nome, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar preparando aqui, Senhor, os terrenos dos corações, Senhor, para que possam receber a Sua palavra, mas não a minha, Senhor. Que o Senhor possa estar dirigindo e conduzindo, Senhor, esse culto como você já está conduzindo, Senhor. Nós te damos todo o controle, Pai, e desde agora, Senhor, eu recebo, Senhor. Desde agora, Senhor, eu te entrego, Senhor, toda a glória, Senhor, toda a honra, Senhor, em Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. No último mês, finalzinho de janeiro até o mês inteiro de fevereiro, não sei quantos aqui perceberam, mas eu estive meio ausente dos cultos, mas justamente porque eu estava em missões, tanto pela cidade de São Paulo, quanto também em Salvador, Bahia. E eu estava com um time de Kona. E esse time de Kona, ele tem praticamente uns 12 integrantes, uma média mais ou menos de 20 anos de idade, todos eles, exceto 2 integrantes, um tem 26 e outro tem 27 anos. Acho que os jovens daqui da igreja eles sabem mais, conhecem mais eles, porque eles puderam passar esse tempo com eles no caminhão, um retiro de carnaval que teve. E são várias nações representadas nesse time. Tinha Brasil, Estados Unidos, Noruega, Holanda, Costa Rica e Mongólia. E os líderes desse time eram o Rico e a Júlia. E a Júlia é uma amiga minha brasileira e foi assim que tudo começou. E esse time ele passou pelo mesmo processo que eu, enquanto eu estava em Kona. Eles passaram 3 meses de teórico e 3 meses de prático. No meu caso, o meu tempo de teórico e meu tempo de prático, meu tempo de teórico ele foi na Jocum de Kona, no Havaí. Para quem não sabe, a Jocum é uma organização de missionários que tem o objetivo de formar e capacitar missionários. E meus 3 meses de teórico foram na Jocum de Kona e depois 3 meses eu passei nas Filipinas. E no caso deles, eles passaram pela mesma coisa, só que o prático deles, os 3 meses de prático, foi aqui no Brasil. E eles fizeram uma tour pelo Brasil.
Eles começaram por Florianópolis, depois foram para Foz do Iguaçu, por fim São Paulo e Salvador. E foi aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que eu comecei essa minha caminhada com eles. E eu tenho muita gratidão no meu coração hoje pela Igreja da Liberdade, a Igreja Holiness da Liberdade, porque ela nos acolheu por praticamente esse um mês. E nesse um mês que a gente passou na Igreja da Liberdade, nós podemos fazer vários ministérios juntos, não somente entre nós, com o time de Kona, mas também em conjunto com várias igrejas. Nós fizemos vários ministérios, e eu quero contar hoje para vocês apenas um ministério, e que foi o ministério mais legal de todos, na minha opinião. Eu posso ter divergências nessa opinião, mas um dos ministérios mais legais que nós tivemos foi os evangelismos. E não somente um evangelismo qualquer, mas é um projeto que Deus ele me deu e que eu coloquei em prática, chamado The Evangelism, ou o evangelismo, na tradução. E esse projeto ele tinha o objetivo de não somente alcançar as pessoas, mas também ativar aqueles que iam vir e ajudar a gente a evangelizar as outras pessoas. E nesse time, a gente teve 15 voluntários ao total, de idades totalmente diferentes. Sério, tinha gente que estava na faculdade, tinha gente que já tinha filho, tinha gente de várias igrejas, não apenas Holiness. Tinha gente que tinha experiência em evangelismo, tinha gente que também não tinha experiência nenhuma com evangelismo. E também tinha pessoas que falavam inglês e tinham pessoas que também falavam zero inglês. Mas, gente, esse tipo de pessoas, esse tipo de público, por mais diverso, por mais variado que fosse, era o que eu queria. Porque aquelas pessoas, aqueles 15 voluntários, eles tinham um coração disposto. E era isso que eu precisava naquele momento. Nesses evangelismos, a gente teve 3 dias em específicos. O primeiro, a gente foi para a Liberdade, a gente foi para a Praça da Liberdade. Depois, a gente foi para o Parque Ibirapuera e a Avenida Paulista. Ou seja, os 3 lugares mais famosos, mais turísticos lá de São Paulo. E uma das histórias que eu queria aprofundar um pouco mais é sobre o evangelismo que a gente teve no segundo dia, no Parque Ibirapuera. E agora eu quero saber aqui, quem aqui já foi ou conhece o Parque Ibirapuera? Levanta a mão. Tá, bastante gente já conhece, bastante gente já foi. Acho que quem já foi já pode falar que é um lugar muito legal para se divertir com os amigos, para passar um tempo lá. E é um parque. E para quem nunca foi, o Ibirapuera ele é um parque que tem muito verde, que tem muitas atividades ao ar livre. E como todo parque, você precisa ter o quê primeiro, para você se divertir? Um tempo bom, não é exato? E eu lembro que nesse dia do evangelismo, eu estava esperando um tempo bom, porque tempo bom é igual a muitas pessoas naquele parque. E naquele dia eu acordei. A primeira coisa que eu fiz foi olhar pela janela, lá, pela Igreja da Liberdade, e eu vi que estava tendo aquele solzinho, estava aparecendo aquele solzinho. E eu já falava, Deus, muito, muito obrigada por esse sol. Aí depois eu fui me arrumar, fui fazer minhas coisas e tal, fui tomar um banho. E depois, quando eu saí do meu banho, eu olhei pela janela e adivinha? Tava aquela chuva e estava aquele céu fechado. E eu falei, não é possível. Acabou com todos os meus planos. Tipo, coisas que eu estava planejando, assim, questão de meses atrás. Eu estava planejando esse dia meses atrás. Vem lá e vem uma chuva. E eu falava, cara, eu acho que não vai dar mais para fazer esse evangelismo. Eu acho que esse evangelismo já era. Eu acho que já está condenado já. E eu comecei a conversar com todas as pessoas que eu estava aqui conversando com meus intercessores, conversando com amigos meus, para pedir direção de Deus no que era para a gente fazer. E eu lembro que no meio do desespero, Deus ele vem e fala, para um pouco e pede oração para as pessoas. E pede para essas pessoas, pede para os seus intercessores orarem e pedirem uma direção de Deus, uma direção minha, de onde que era para vocês ir.
E então eu parei um pouco. Fechei os meus olhos. E Deus ele falou assim: começa a agradecer pela chuva que está caindo. E eu falava: Deus, agradecer pela chuva que está caindo, sendo que estragou meus planos de meses. Eu falei: não, isso é loucura. Mas eu comecei a agradecer mesmo assim. Comecei a obedecer à voz de Deus. E eu lembro que eu coloquei uma música que ela falava exatamente assim: Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, and thank you for pain. It's a beautiful day. E traduzindo, é praticamente falando assim: Senhor, muito obrigada pelo sol, muito obrigada pela chuva, muito obrigada pela alegria e muito obrigada pela dor. É um dia lindo. E eu lembro que quando eu comecei a entoar essa música, agradecendo, mesmo aquela tempestade, mesmo aquela chuva que estava caindo, que tinha estragado todos os meus planos, eu percebi que naquela hora, antes disso, eu estava culpando uma criação de Deus que era boa. E isso me trouxe uma mentalidade de gratidão. E foi assim que Deus ele começou a falar comigo. Deus ele começou a falar comigo e me trouxe uma palavra bem conhecida. Vamos abrir em Lucas 15, 1-7. Essa é uma palavra bem conhecida, a parábola da ovelha perdida, para aqueles que não conhecem. E começa assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-o alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se. E Deus ele começou a falar comigo. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil essa hora de deixar as 99 para trás e ir atrás da única ovelha perdida. E na hora eu não entendi, mas depois que eu comecei a meditar nessa palavra, eu acabei entendendo. Quando eu estava conversando com meus amigos, ao mesmo tempo eu estava procurando um outro lugar, um lugar alternativo para a gente ir naquele dia de evangelismo. E eu tinha achado um shopping muito legal. E por que não? Shopping e evangelismo, que legal. Mas eu lembro que mesmo assim aquilo não estava me dando paz. E Deus, através dessa palavra das 99, Ele falou: talvez as 99 ovelhas que poderiam ter potencial estariam no shopping. Mas hoje eu quero que você largue todas as 99 para trás e vá atrás da minha única ovelha perdida. E na hora eu falei: cara, não tem outra coisa, não tem outro lugar a não ser ir para o Parque Ibirapuera, mesmo chovendo. E eu lembro que eu conversei com meus intercessores e falei sobre essa palavra. E eu lembro que eles falaram: cara, eu estava orando para Deus. E mesmo antes de você falar dessa palavra que você tinha recebido, Deus ele tinha me falado e me revelado lugares cobertos do Parque Ibirapuera. Ou seja, era uma confirmação de Deus em dobro, que era para a gente ir para aquele parque. E eu falava com meus intercessores, veio essa palavra e etc. E os voluntários, eu não tinha falado com eles ainda. Aqueles voluntários que eu tinha recrutado, aqueles voluntários que eu tinha recrutado para aquele dia. Não tinha falado com eles ainda. Mas falei com eles, expliquei toda a situação e falei: olha, tá chovendo no Parque Ibirapuera e tá chovendo muito. Naquele dia estava chovendo muito. Vocês podem pegar uma friagem, de repente depois uma gripe. Mas a gente ainda vai. Eu e o time a gente vai. E se vocês derem para trás, se vocês desistirem desse dia de hoje, eu falei: tudo bem por vocês, tá na paz. Mas surpreendentemente, todos os voluntários daquele dia,
eles toparam ir com a gente naquele dia. E eles falaram, sim, vamos ir atrás da ovelha perdida. Resumindo a história do parque, naquele dia, a gente teve o maior número de salvações. A gente teve 16 salvações naquele dia. E para quem estava esperando pelo menos uma salvação naquele dia, no meio de um parque deserto, tá bom, né, esse número? Tipo, 16 salvações, cara, glória a Deus. Mas, além do que números eu quero apresentar aqui, eu quero apresentar do que foi esse número, do qual foi a equação por trás desse resultado. E foi justamente nossa obediência. E foi justamente também a história que Deus ele tinha me dado há um tempo atrás e que eu queria contar para vocês. E é a história das 99 ovelhas. E ela me ensinou duas coisas nesse dia. A primeira coisa é que é difícil deixar as 99 para trás. É difícil deixar o que é mais valioso para trás. Mas a matemática do reino, ela não é assim. Você deixar as 99 e perder uma. Não, você ganha uma para perder as 99. E quando a gente chega nessa situação, quando a gente tem que encarar nessa situação de deixar as 99 para trás, o que é algo valioso, o que na época, por exemplo, para aquele pastor que foi deixar as 99 ovelhas para trás, eu posso estar sendo bem errada, mas pelo menos um rebanho naquela época, eu acho que custaria muito. Acho que custaria praticamente uma casa deixar esses 99 rebanhos para trás. Mas mesmo assim, aquele pastor ele deixou para ir atrás, para entender a matemática do reino e falar que mais valioso é ir atrás da uma ovelha que estava perdida do que persistir naquelas 99 que não queriam nada com ele. E a segunda coisa que essa passagem me ensinou foi que apenas aquele pastor dessa história poderia resgatar aquela ovelha do jeitinho que ele resgatou. Pelo menos na minha cabeça, eu imagino assim, esse pastor, ele desesperado, porque ele tinha contado todas as ovelhas que ele tinha no rebanho e tinha só 99. Ele falou, cara, cadê a minha ovelha perdida? E eu imagino que na minha cabeça também, ele tinha até um nome para aquela ovelha. E quando ele foi buscar essa ovelha perdida, eu imagino que estava uma tempestade. Eu imagino que ele falava, Deus, por que eu estou indo atrás da 99? Por que eu estou indo porque eu estou indo atrás de uma ovelha se eu tenho 99, se eu tenho uma riqueza enorme para trás. Eu imagino que também estava chovendo, eu imagino que estava tendo uma tempestade e que tudo estava dificultando ele para ir atrás dessa ovelha perdida. Mas quando ele acha essa ovelha perdida, ele acha aquela ovelha assustada, desesperada e fugindo de todos os pastores, fugindo de todas as pessoas que queriam ir atrás dessa ovelha. Mas com o jeitinho dele, eu imagino que esse pastor apenas chamou o nome daquela ovelha. E essa ovelha veio correndo para os braços dele, porque ela conhecia e ela precisava daquele pastor. E é assim que funciona, e às vezes é assim que funciona na grande comissão. Às vezes é assim que funciona quando a gente vai atrás das ovelhas perdidas no evangelismo. Às vezes aquela pessoa que você vai conversar no evangelismo, aquela pessoa que você encontra no evangelismo, ela só precisa ouvir a sua história. Ela precisa ouvir apenas o seu testemunho. Assim como aquela ovelha perdida precisava ouvir apenas aquela voz daquele pastor para ir atrás correndo de volta para casa. Pois se não fosse ele, aquele pastor, na minha cabeça, aquela ovelha nunca ia voltar para casa. E na minha cabeça também tem
Se não fosse nós que fôssemos atrás das ovelhas perdidas, atrás das pessoas perdidas, quem mais iria? E na sua cabeça você pode estar pensando, mas Deus ele pode usar outras pessoas. Deus ele pode usar outras pessoas para irem atrás das almas perdidas, atrás de outras pessoas. Deus ele pode simplesmente, sei lá, estalar o dedo e cair o mundo inteiro ao seu redor, prostrados aos teus pés. E o mundo inteiro cantando santo, 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 através de um estalar de dedos. Mas, irmãos, é aí que vem a graça de Deus. Porque Deus, ele simplesmente não precisa de nós, mas Ele escolhe usar a gente. Ele escolhe usar a gente. Nós somos totalmente descartáveis. E essa é uma verdade que eu tenho aprendido enquanto estou sendo missionária. É que eu sou totalmente descartável. Eu sou totalmente um lixo para Deus. Porque Deus ele não precisava me usar. Essa é a verdade. Porque Ele simplesmente poderia estalar os dedos e falar: pronto, aquela pessoa foi salva. Mas Ele me escolheu. E essa é a graça de Deus. Porque Ele nos escolhe e Ele confia em nós. Em nós, para pregarmos uma palavra de amor. Para pregarmos o nosso testemunho e compartilhar o testemunho dEle. Ele confia em nós para pregar de um Deus bom, de um Deus delicado e de um Deus que não arromba as portas. Em Apocalipse 3:20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse ele não fala: eis que estou à porta e eu arranco ela. Ele não fala isso. Ele fala: eis que estou à porta e bato. E ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E tem uma condição: se, apenas se você abrir. Apenas se a pessoa abrir. Não é a violência que vai fazer as coisas, mas sim é o amor de Deus. E Deus ele confia esse amor. Deus ele confia para nós apresentarmos esse amor para Ele. E é às vezes com o nosso jeitinho, com o nosso testemunho, que Ele precisa. Que Ele precisa. É aquele testemunho que a gente tem guardado na gaveta. É aquele testemunho de como a gente conheceu a Deus. Que aquela pessoa, talvez do seu trabalho, talvez o seu parente, precisa ouvir. É o seu testemunho. E apenas o seu testemunho. E eu falei sobre tudo isso. Mas eu não falei do ID. E, irmãos, o ID que está escrito em Marcos 16, 15 a 18 e Mateus 28 a 18. Acho que não precisa colocar aqui. Mas basicamente ele fala, em Marcos ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus ele fala: ide e faça discípulos. E, irmãos, se você for ver essa escritura, ele não fala: Paulo, ide e fazei discípulos. Não. Ele não fala: Israel, ide e fazei discípulos. Não. E ele não fala também: missionários, ide e fazei discípulos. Isso não está escrito na igreja. Isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito: igreja, ide e faça discípulos. Talvez não. Ele está falando: ide para todos aqueles que estão o ouvindo naquele momento. Ele está falando: ide para todos aqueles que estão ouvindo naquele momento. Ele não fala para uma pessoa específica. Irmãos, o ide
ele não é apenas um convite para você, mas ele é um mandamento, ele é uma ordem. E o ID é uma ordem que Deus ele confia em nós. E cabe a nós respeitá-la, honrá-la ou não. E eu confesso que antes de eu me tornar missionária oficialmente, eu pecava muito com isso. Eu pecava muito em obedecer essa lei do Senhor. Porque às vezes eu deixava a vergonha me tomar. Eu deixava o medo que os outros iam pensar de mim me tomar. Justamente porque eu falei, cara, ser cristão hoje, falar de Deus hoje, falar sobre religião hoje, acaba sendo um tabu. Acaba sendo uma coisa que apenas você tem e apenas eu tenho e nós não discutimos com isso. E nós acabamos, quando a gente fala sobre Jesus, quando a gente começa a falar sobre Jesus, a gente acaba quebrando esse tabu. E para mim, eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo disso. Porque eu falava, quem sou eu para quebrar um tabu? Quem sou eu para falar sobre Jesus? Até que um dia, eu tomei o meu primeiro passo de coragem e falei sobre Jesus para uma pessoa. E essa pessoa foi uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, mas Deus ele simplesmente destacou essa pessoa e Deus ele falou, vai falar com essa pessoa. E essa pessoa, ela estava em um evento cristão, estava conhecendo mais a Jesus através de pastores, estava ouvindo falar sobre o amor dele, mas mesmo assim não entrava na cabeça dela o que era isso. E Deus ele falou, vai falar com ela, vai conversar com ela. E eu lembro que essa menina, ela tinha uma deficiência. E é engraçado, né? Às vezes, porque uma pessoa tem uma deficiência, às vezes as pessoas não querem ir atrás dela, né? Não querem conversar com ela. E ela tinha uma deficiência na fala dela, ou seja, conversar com ela ia ser muito mais difícil. Mas mesmo assim, Deus ele falou, vai e fala com essa menina. E com toda a paciência do mundo, fui lá conversar com essa menina, fui lá entender do que ela estava falando, do que ela estava sofrendo, do que ela estava achando do evento. E, resumindo toda a história, falei sobre Jesus para ela, falei do meu testemunho para ela. E naquele dia, aquela pessoa aceitou Jesus. E naquele dia eu fiquei pensando, Deus, muitas pessoas daquele evento cristão que ela estava, poderia ter falado de Jesus para ela. Ela ouviu a palavra do pastor. Mas mesmo assim ela não aceitou. E você me usou, Deus. Falei, que loucura isso. E Deus ele começou a falar, se não fosse por você, às vezes essa pessoa nunca teria conhecido Jesus. Nunca teria ouvido falar do amor de Jesus. Eu convido a igreja, na verdade, para fechar os olhos hoje, nesse momento. E eu tenho certeza que Deus ele pode falar nesse momento. Deus ele pode mostrar pessoas nesse momento que precisam ouvir falar do amor de Jesus. Se você pensou em uma pessoa, eu quero que você imagine ela sofrendo. E provavelmente ela é uma pessoa que você ama. Essa pessoa que Deus ele colocou no seu coração. E imagina, ela
essa pessoa sofrendo, e essa pessoa sofrendo talvez 1000 vezes mais. É assim que essa pessoa seria no inferno, se você não ir atrás dela. E essa é a mais dura realidade. Você pode falar: Deus, mas quem sou eu? Quem é o meu testemunho? Eu não tenho um testemunho. Irmão, se você está aqui hoje, se você tem vivido uma caminhada com Deus, com certeza você tem um testemunho guardado. Você tem um testemunho guardado do que Deus ele fez na sua vida até agora. Do quanto Deus ele tem cuidado de você. E às vezes as pessoas só precisam ouvir isso. Ouvir esse simples testemunho de que Deus ele te salvou e que Deus ele te ama. Não precisa de mais nada além disso. Não precisa de mais nada, irmãos, além da sua história. Aqueles irmãos, os nossos irmãos, eles não precisam de mais nada além do seu testemunho, além da sua história com Deus. E isso é simples. E basta você começar a falar sobre a sua história de vida. Às vezes você só precisa começar a falar sobre essa história de vida. E assim você começa a incluir a Deus, aos poucos, delicadamente. E irmãos, não somos nós que convencemos. Isso está escrito na palavra. Não somos nós que convencemos aquela pessoa a mudar de religião. Não somos nós que convencemos, mas sim o Espírito Santo que convence. E nós somos usados para isso. O ID que Deus ele falou é para todos. E é para todos aqueles que estavam ouvindo naquele momento. E eu te pergunto nessa manhã, você tem ouvido esse ID de Deus? Você ouviu esse ID de Deus mais uma vez? Mais uma vez, esse ID ele não fala missionários ID, não. Ele fala ide por todo mundo. É para aqueles que estavam ouvindo. Eu já estou terminando aqui. Se quiser, você pode abrir os seus olhos. Mas eu queria apenas terminar essa palavra de hoje com uma oração e lendo o versículo para vocês. Esse versículo fica em Romanos 10, 14 a 16. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? É como está escrito: conformosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas ou as boas novas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas ouvirão se não há quem pregue, quem se levante e vai? E como serão enviadas se não tem a quem pregar? Vamos orar agora. Deus, muito obrigada, Senhor, porque você falou, Senhor, aos nossos corações essa manhã. Muito obrigada, Pai, porque você colocou, Senhor, pessoas. Você plantou sementes hoje, Senhor. E eu te peço, Pai, que todas as sementes que foram plantadas hoje, Senhor, possam, Senhor, ser frutíferas, Senhor, possam se frutificar, Pai. Que possam haver frutos, Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai, porque você confiou o ID em nossas mãos. Você confiou algo tão precioso, Senhor, em nossas mãos. E nós reconhecemos hoje, Pai, que você não precisaria de nós. Você não precisa de nós, Senhor. Nós somos totalmente descartáveis para Ti. Mas mesmo assim o Senhor nos escolheu.
O Senhor nos escolheu e nos confiou com tanta graça e amor essa responsabilidade. E Senhor, hoje nós queremos ouvir a sua voz, ouvir o seu ide, Senhor, ouvir o seu ide sobre nossas vidas, porque você não chamou apenas missionários, pastores, Senhor, você não chamou apenas eles, você chamou todos aqui dessa igreja para se levantarem. E muito obrigada, Pai, porque nós carregamos algo único que ninguém mais pode tirar de nós. Nós carregamos um testemunho seu. Nós carregamos um testemunho seu. Nós carregamos uma história de amor, Pai. E eu te peço, Senhor, nos dê, Senhor, uma inquietação espiritual, Senhor, nas nossas almas, Pai. E não ficar calados, Pai. E não ficar calado, Senhor, para pregar o seu evangelho, para pregar o seu ide, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, sobre essa comunidade, Senhor, sobre essa igreja, Pai. Que o Senhor possa direcionar, Senhor, os nossos passos, Senhor. Venha, Senhor, dar ousadia, Senhor, para aqueles que faltam ousadia. Venha, Senhor, quebrar toda a vergonha, Pai, para aqueles que, Senhor, precisam quebrar a vergonha, Senhor. Pois como podemos ter vergonha de uma história tão linda que construímos em Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque você nos escolheu essa manhã. E você nos escolhe todos os dias, Senhor, para pregar a Sua palavra. Amém. Glória a Deus, Tami, pela sua vida. Nós a convidamos para falar hoje. Uma das razões é porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter a Tami conosco. Ela é muito doidinha por Jesus, hoje está aqui e ela está com os dias contados para ir voltar para o Havaí e servir lá como missionária. Quem diria, gente, uma jovem criada dentro de uma redoma, com todo conforto, doce do jeito que ela é, ela não tem perfil para missionário, né? Só que missionário não tem que ter perfil. Aliás, o crente não tem que ter perfil, só tem que ter uma coisa: tem que ter experimentado um dia o amor de Deus, tem que ter sido alcançado pela graça da salvação, e ela foi. E a nossa pregadora aqui, ela deixou muito claro, Jesus deixou só 2 tarefas para a igreja. Não tem complicação. Ela falou de Marcos 16 e falou de Mateus 28. Marcos 16 fala: ide e pregar o evangelho, evangelizar. Essa é a tarefa. Para fora da sua casa, fora da igreja, é evangelizar. E ele fala assim: ide e fazer discípulos. Para dentro da igreja é edificar. Então fora você evangeliza, dentro edifica. Só, não tem mais nada. Tudo que a igreja tem que fazer é isso. É ganhar almas e edificar almas. Ganhar almas e edificar almas. E assim a igreja de Jesus vai indo para frente. Essa é a tarefa. E ela disse aqui que o resultado lá no Parque do Ibirapuera foi devido a um único fator, chamado obediência. Deus manda ir e foram. E é isso, eu e você só temos que ir. Só temos que pregar o evangelho. Pregar o evangelho e falar de Jesus. Como ela disse, a história nossa com Jesus, principalmente a história de Deus com a terra através de Jesus. Não é falar da igreja Holiness. Nunca prega a igreja Holiness. Se alguém perguntar onde você frequenta, eu falo igreja Holiness, mas a gente prega Jesus. A boca do crente se enche de Jesus. A nossa vida é em torno de Jesus, é por causa de Jesus, é em obediência a Jesus, é isso. O crente só vai ser feliz, pleno, se obedecer à vontade de Jesus. E a vontade dele é essa: eu saio e prego o evangelho, e aqueles que já receberam o evangelho eu edifico, eu evangelizo e discipulo. É isso. Foi muito claro essa manhã. Quantos de nós temos obedecido? Só tem falar, não tem que saber ou não saber. Tem que falar de Jesus. Deixa o resto com ele. Se vai se converter ou não, isso aí é coisa dele. Nosso papel é obedecer, e a gente vai se surpreender. Foi num dia de chuva. Ela
já pregou em tantos lugares, nos Estados Unidos, nas Filipinas, foi lá para o Nordeste, né, num dia de chuva, num parque, no lugar mais improvável. As pessoas, muitas vezes nós enxergamos assim, improvável. Só obedeça, faz igual a Tami. Tudo parece que não vai dar certo, mas eu vou lá e prego. Nós vamos surpreender. E é bom, né, Tami? Aí você fica, não foi vocês, né? Foi o Espírito Santo que usou a obediência do crente. Obedeça, prega o evangelho para quem precisa ouvir. E deixa o Espírito Santo pegar aquela semente, fazer ela vingar e produzir fruto. E uma das coisas mais fantásticas e deliciosas na vida do crente aqui é Deus te usar para alcançar vidas. Quem já alcançou vidas sabe como é maravilhoso. Essa manhã o Senhor está nos relembrando a nossa tarefa. Vamos evangelizar, irmãos. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Quem está perto, quem está longe, fala de Jesus. Aquele que está mais receptivo e aquele que tem a cara mais fechada, de repente é esse que vai ouvir falar de Jesus. E vai abrir o coração e Jesus vai entrar.